Para quem não me conhece, eu sou Pat Rojas, eu sou especialista em liderança de alto escalão, expert in mindset executivo, sou psicóloga, tenho 30 anos mais ou menos de experiência corporativa nas áreas de vendas, de marketing, de operações, 20 deles atuando na alta liderança executiva. Eu ocupei cargos acima da diretoria, né, em companhias como Hilton, Holiday Inn Club. Como alcançar esses altos cargos executivos? Para isso, eu queria contar para vocês mais ou menos um pouco da minha história, da minha jornada. Como eu disse, eu tive a oportunidade incrível de chegar a cargos de alta liderança em companhias bem conhecidas, né? Mas no começo da minha carreira de liderança foi difícil. Eu fui promovida primeiro aos poucos devido ao meu desempenho, ao desempenho da minha equipe, mas chega um ponto onde isso só não é suficiente para continuar escalando, mesmo que eu sabia gerar resultados, fazer com que a equipe produzia, eu era super responsável, fiel à empresa, aos líderes, eu solucionava problemas, sei lá, minha avaliação anual era excelente, tudo ótimo, mas eu não passava desse meio escalão. Então, não se trata, liderança, sucesso em cargos executivos, não se trata de simplesmente de oferecer resultados. A prova disso é que 1999 foi um ano bem marcante para mim, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu tive duas oportunidades de promoção no mesmo ano. Uma em maio e outra em setembro. Espera um pouquinho só. E não fui promovida nem em maio nem em setembro. O que aconteceu? Eu me achava para as duas posições que eu era a pessoa certa, que eu estava qualificada, eu era competente, eu tinha capacitação, conhecimento, mas na hora decidiram que eu não era a pessoa certa. Então, aí você entra em parafuso e começa a se perguntar por que não eu? O que falta? O que está acontecendo? E, logicamente, o primeiro foco no mundo externo. Meu chefe do meu chefe não deve gostar de mim, ou eu sou muito jovem para liderar gente mais velha, ou será que é porque, sei lá, mil motivos externos. A gente procura sempre as respostas do lado de fora. E falei, talvez seja cultural, que eu não falo bem o idioma, mas a verdade é a seguinte, a gente tem que procurar a resposta na gente. Os problemas podem ser externos, mas a solução a gente tem que tomar conta dela. E foi isso que eu fiz. Eu decidi mudar o foco. Se o que eu estou fazendo hoje, que é excelentes resultados e trabalhadora e tudo, não dá resultado, não me leva para escalões mais altos, eu tenho que mudar o enfoque. Então, o que eu fiz? Eu comecei a tirar a cabeça do trabalho e começar a olhar em volta de mim, prestar atenção na dinâmica e no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, nos comportamentos das pessoas. E isso aí é interessante, você começa a entender algumas dinâmicas. Também passei a prestar atenção muito no conteúdo sobre liderança. Como eu disse, eu já vinha numa progressão de carreira, eu estava muito interessada em chegar em cargos de alta liderança. Eu estudava muito sobre o tema, eu tinha meus mentores, eu tinha feito cursos, inclusive, pós-universitários sobre liderança. Logicamente, como psicóloga, um monte de conhecidos e amigos, PhDs no tema. Eu buscava muita informação. Mas, em vez de continuar querendo adquirir mais conhecimento, o que eu fiz? Eu comecei a peneirar, a olhar tudo aquilo que eu estava consumindo em relação à liderança. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente começa a perceber que hoje tem um termo bem comum que é desinformação, né? Apresentar informação errada para conseguir um resultado X ou Y. No mundo em geral, e no mundo de liderança, que é um tema que dá muito dinheiro para muitos, seja na área de educação, de publicação, enfim, existe um pouco dessa desinformação. Como assim? A gente pensa o seguinte, olha, se um livro é o top vendido na Amazon, tem 5 estrelas, a capa bonita, o cara tem, né? A gente fala, não, compra um livro pela capa, mas é o que a gente faz, né? Olha na frente, olha atrás, vê os comentários, tá? Você vai e acredita que aquilo é um material que vai te servir e que aquilo contém o segredo, é a razão, tá aqui a informação que eu preciso. O que acontece? Eu, vindo do marketing, deveria saber melhor, né? A verdade é isso, você deveria olhar e falar, nossa, que marketing bem feito, né? Mas não é assim que a gente pensa que aquele conteúdo serve para nós. Às vezes pode ser muito bom, mas não se aplica à nossa situação. Às vezes pode ser que é ruim mesmo. Às vezes, e muitas vezes, simplesmente a mesma coisa dita de 45 maneiras diferentes. Então, eu comecei a ser muito seletiva, não só no que eu consumia em termos de educação, né? Eu falei, não quero mais, eu quero entender o que eu tenho, peneirar,
né? E passei a prestar atenção muito na postura e as atitudes dos meus líderes lá em cima, todos. O que eu descobri? Tudo aquilo que a gente fala, olha, para chegar na alta liderança em cargos executivos, a gente tem que ter certas características, dominar certas habilidades. Eu olhava e nem todos tinham essas habilidades. Nem todos tinham essa característica, nem todos tinham esses perfis de personalidade, todos eram diferentes, todos contribuíam de uma forma única. Eu falei, bom, aqui não tem receita. Então, eu comecei a entender que o que é ensinado, o que a gente aprende, o que a maioria das pessoas fazem para progredir na carreira, não é o caminho certo. Inclusive, o que eu estava fazendo, e com certeza, o que a gente aqui agora está fazendo para progredir na carreira, não é por aí. Sabe, muito se fala em voltar a atenção para fora, para aprender a manejar pessoas, gestão de pessoas, né, processos, tudo externo, recursos. Muito pouco se fala em voltar a atenção a você. E é isso que a gente tem que fazer. Então, eu comecei a, como eu disse, descartar informação que não me servia, organizar, e eu criei um método próprio de desenvolvimento. Eu falei, eu não vou seguir as receitas que estão por aí, eu quero fazer uma coisa que eu sei que sirva para mim. E foi assim, testando, fazendo, que eu deslanchei a minha carreira. O interessante é que quando você começa realmente a ver resultados, o crescimento não é só vertical. Ele é mais uma coisa como se fosse um círculo que se expande. Por quê? Porque não só você é promovido, como a tua equipe começa a te reconhecer e ver como um líder, aí os teus colegas, aí os teus chefes. Então, imagina que até 3 dimensões, é uma esfera que cresce. A tua presença como líder se expande tremendamente, e não só numa direção, não é só o cargo que vai te a fazer um líder excepcional, um executivo excepcional. É muito mais do que isso. Então, não só fui promovida, mas continuei crescendo profissionalmente e de uma forma acelerada. E ganhei com isso o reconhecimento, primeiro, como eu disse, interno, depois externo. Até que em 2019 eu recebi o prêmio principal de mérito empresarial a nível mundial, que é o Gold Stevie Award. É um prêmio que foi dado em Las Vegas, numa cerimônia em Las Vegas, e eu lembro porque até o Brasil estava competindo, a DHL do Brasil era um dos que estavam competindo pelo prêmio. E o interessante foi isso, foi o produto daquilo que eu criei com minhas equipes, que me levaram nesse momento a ser reconhecido com um programa reconhecido mundialmente, ou nesse nível, vamos dizer, pelo esforço, pela dedicação e pelo impacto que a gente tinha conseguido. E foi com isso que eu fechei, então, minha carreira corporativa e passei a fazer o que eu já vinha fazendo nos 2, 3 últimos anos da minha carreira, que era preparar pessoas para o próximo passo. Por quê? Porque não só eu crescia, mas à medida que eu ia progredindo na carreira, eu ia deixando vãos, eu tinha que ter o meu substituto. Então, e outra, as equipes iam se expandindo, então não só a pessoa que ia me substituir, mas equipar um novo nível de gestores, enfim, preparar toda uma equipe para o próximo passo. Foi assim que eu comecei, então, a me envolver com o desenvolvimento de liderança, e eu acho que foi aí o começo, os primeiros passos do método Mega Líder 360, que é a base da nossa mentoria. Então, que acontece? O que a gente aprendeu com tudo isso? Eu aprendi uma coisa que me surpreendeu muito, porque a abordagem geral que se dá, geralmente, o que é ensinado sobre liderança, o que a maioria fala sobre liderança, seja, sei lá, gurus, ou como eu falei, cursos, livros, MBA, geralmente as pessoas se focam na seguinte fórmula, por assim dizer. Com conhecimento, com experiência e as ferramentas certas, você pode, então, desenvolver habilidades e competências para se tornar um grande líder. Básico, você tem um bom conhecimento, a experiência de saber como usá-lo e quando, e as ferramentas próprias, você vai desenvolver habilidades e competências que te levam a ser um grande líder. Sim, você vai desenvolver competências e habilidades, mas isso não significa que só isso vai te fazer um líder executivo. Isso não garante a progressão na carreira nessa direção. Por quê? Porque liderança nesse escalão vai muito além desses elementos. Essa abordagem pode ser aplicada, sei lá, muitas profissões até, a práticas diversas, mas não é o caminho para se destacar em cargos de liderança. Incrível, né? Por quê? A abordagem geral, no que se trata de liderança, é um mito. Olha, se você é um engenheiro, se você é um médico, um professor, um alfaiate, o que for, uma profissão, um juiz, não sei. Você fala assim,
conhecimento, eu sei como e quando utilizá-lo, eu tenho experiência, então eu vou ficando melhor, eu tenho as ferramentas para fazer isso, eu desenvolvo habilidades, eu tenho competências, eu vou me tornar bom na minha profissão. É natural. Só que acontece o seguinte, no que se trata de liderança, é diferente. Bom, a gente sabe porque muitos de nós já estudamos liderança, já passamos por tudo isso. E se fosse assim, eu não teria levado 10 anos para ver que esse enfoque não funciona. Sei lá, todo mundo ia na faculdade e saía líder executivo, eu teria mais executivos do que pessoas se reportando a eles. Essa fórmula que ajuda na realidade a você se tornar talvez um bom gestor, um especialista ou um expert no assunto, mas não um executivo. Na verdade, na progressão de carreira, quando você quer chegar a cargos executivos, esse enfoque te paralisa. Não só te paralisa, como pode te derrubar. Eu estou pensando num exemplo. Lembra que eu falei que eu fui, em 99, eu tive 2 oportunidades, né, de promoção que não aconteceram. Eu vou te contar sobre a segunda. Eu trabalhava como gerente geral de marketing numa empresa. Essa empresa estava se preparando para fazer um IPO, ia ser pública. Então, o que aconteceu? O alto escalão foi reestruturado, meu chefe foi substituído por alguém que conhecia muito sobre como preparar uma empresa para ir pública. Moral da história, apareceu a oportunidade de um cargo de o primeiro escalão lá em cima de diretoria. E a liderança decidiu fazer o seguinte, já que o líder é novo, não conhece as pessoas, vamos contratar um consultor, trazer ele para dentro da empresa para conversar com esses potenciais diretores e entender o que eles fazem, como é que eles pensam, tem quem que é o melhor candidato, ou se tem a possibilidade, até se faz sentido ter esse novo diretor nessa estrutura. Perfeito, a pessoa veio, passou uma semana falando com todo mundo, batemos muitos papos, isso que eu faço é assim, eu penso assado, essas são as ideias. Ele falou, Paty, você tem tudo para isso aí. Eu acho que você, a maneira que você vê, a maneira panorâmica que você entende o negócio, a tua maneira de pensar estrategicamente, os programas que você já montou e tem alinhados para montar, tudo isso é perfeito. O que aconteceu? Quando ele passou essa informação para meu chefe, o novo chefe, né, que era a pessoa que estava contratando acima de mim, a resposta foi o seguinte, se ela tem isso, eu não preciso dela. Aí o consultor perguntou, peraí, se ela tem tudo isso é bom para esse cargo? Ele falou, sim, mas tudo que ela tem a oferecer, eu já faço. Eu já tenho. Eu tenho essa visão estratégica, panorâmica do negócio, eu sei que programas que eu quero implementar, eu entendo tudo que ela traz, eu já tenho. Então, ele disse que não. Então, foram 2 grandes lições que não só eu aprendi, assim como consultor. Ele teve muita dificuldade de entender que tipo de pessoa ele estava procurando. E ele falou, nunca mais eu vou começar a procurar sem entender 100% que tipo de pessoa que ele está imaginando que serviria para esse novo cargo. E o meu grande momento, a minha grande aprendizagem foi a seguinte, eu não posso querer ter as habilidades dos grandes líderes, eu tenho que me diferenciar, eu tenho que trazer alguma coisa nova, diferente. Esse foi o meu primeiro momento de ahá, e foi por isso que a partir disso eu mudei o meu foco completamente. Ok? Agora, para chegar nisso, eu tenho que pedir quase um favor para vocês. Eu quero que vocês tentem olhar as coisas, o que eu vou apresentar, enfocar a tua carreira, teu lugar de trabalho, através de uma nova lente e olhando de um ângulo diferente. O que eu quero dizer? Imagina por um momento que, de repente, você vai colocar os óculos raio-x ou abelha, que tem cores e coisas que a gente não vê. Você tem que ter, sabe, abrir a mente e ter uma visão diferente. E olhar as coisas de um ângulo diferente, não aquilo que você já vem fazendo, não fazendo o que todo mundo faz. Você tem que sair da caixa. Tem diferenciação, é a chave, é a única coisa. Não tem coisa melhor quando a gente está lá em cima dizendo quem que vai ser o nosso próximo líder, o que a pessoa precisa ter. E nada, se todo mundo já tem um pouquinho de alguma coisa, a gente quer uma coisa diferente, nova. Então, você tem que se diferenciar. Essa é a chave. E quando eu falo isso, o que acontece é que eu vou apresentar conceitos e ideias que às vezes não vão de acordo ao que a gente acha que é o caminho certo. Então, não estamos aqui para discutir o caminho certo ou errado. Estamos aqui para discutir
como traçar o teu caminho baseado em quem você é, da maneira mais rápida e direta para esses cargos executivos. Eu já imagino que você tem as habilidades básicas para ser um bom gestor, que você é trabalhador, que você tem tudo aquilo que é requerido da tua posição. Eu não vou te ensinar isso, mas eu vou te mostrar como você, então, vai poder olhar para dentro, encontrar em você aquilo que te faz único, se diferenciar e ir para cima, para frente. Combinado? Ok. Eu falei, né? Eu disse para vocês que a gente ia falar de 3 armadilhas mentais que impedem você de chegar a cargos executivos. E eu disse que a parte do sucesso, eu acho que parte do sucesso, a grande parte do sucesso, é justamente não cair nessas armadilhas. Por que eu chamo armadilhas? Às vezes são coisas super simples, né? Imagina as armadilhas do filme, né? O laço escondido na graminha. São coisas muito, muito simples, mas muito disfarçadas. E que às vezes a gente não encara como armadilhas. Por isso que eu peço para vocês realmente abrirem a mente. São coisas que vocês vão ter que parar para pensar realmente. A primeira que eu quero dizer é o seguinte, olha, não adianta querer aprender liderança. A liderança não se aprende, ela se desperta. A liderança não é uma habilidade ou um conjunto de habilidades que pode ser simplesmente aprendido. Vou lá na escola, no curso, na faculdade, compro o livro, faço curso, faço um guru, me ensina, me dá as dicas, eu anoto, estudo, eu viro líder. Não é assim. Quando estamos falando em líder, é executivo, aquele que faz acontecer através dos outros, né? Vamos ficar claro qual que é o papel do executivo. Liderança é uma arte. Você tem que encarar como se fosse uma arte. Por quê? O que um líder executivo faz? Ele tem que atrair as pessoas, né? Venham a mim, engajar, influenciar, inspirar essas pessoas para que elas façam alguma coisa, né? Se ponham em movimento para alcançar um objetivo em comum a todos, até aquela pessoa que está fazendo. Então, é um trabalho muito relacionado à arte, não é uma coisa que você vai aprender. É despertar em você aquela coisa que vai poder engajar as pessoas, inspirar, influenciar e depois saber como usar isso, né? Agora, as pessoas me falam muito, Paty, conhecimento é poder, né? Knowledge is power. Tá escrito em tudo quanto é lugar aquela frase, conhecimento é poder. Eu vou te falar assim, conhecimento é poder, é tua obrigação estar atualizado, saber das coisas da tua indústria, saber o que está acontecendo no mundo. Isso aí eu espero que seja uma coisa comum que você já tem. Agora, conhecimento não se limita a consumir conteúdo, não é isso, não se limita a estudar, e conhecimento não te leva a cargos executivos. Eu não estou falando que não é importante, eu simplesmente falo que não é o caminho para você chegar a cargos executivos. Como eu disse, informação, estar atualizado ao tanto das coisas, tudo isso é muito importante, mas não é o que vai te levar lá. Não queira sabe, se aprofundar a um nível de que você sabe tudo desse tema e achar que isso é o que vai te levar à alta liderança, a cargos executivos. Não, não é por aí. E eu sou uma pessoa que eu aprecio realmente muito educação. Então, para mim, foi um conceito muito difícil. Como eu disse, eu consumia tudo, eu fazia tudo, eu tinha todo um esquema maravilhoso de aprender sobre liderança que não me levou a lugar nenhum até eu começar a peneirar, jogar fora, organizar, enfim, né? Processo longo. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu conversei muito com pessoas, porque eu não acreditava muito nisso. Eu achava que eu ia achar respostas de fora para dentro. E tem 3 teorias, eu vou falar rapidamente delas, sobre aprendizagem que me abriram os olhos, tá? São 3 teorias sobre aprendizagem. A primeira, é um nome complicado, eu tenho ele, mas depois eu passo se alguém quiser, mas é uma teoria sobre esquecimento. Então, simplesmente diz, no final do século XIX, esse psicólogo decidiu medir esquecimento. Qual que é a curva de esquecimento? Ele falou, moral da história, tudo louco. Um mês, o que você aprendeu hoje, em um mês, você só retém 30%. 25% a 30% é o promédio. Falei, ok, estou estudando tudo isso, aprendendo tudo isso, mas eu sei que em um mês, na realidade, fica 30%. E é verdade, né? Porque a gente pega os livros, marca com os highlights de cores e lê. Quanto que a gente lembra? Isso aqui. Tudo bem, eu falei, ok, tá, então eu tenho que estudar muito mais para reter para que esse 30% seja significativo. Aí vem a teoria da aprendizagem significativa. Isso aí me matou, porque é o seguinte, essa teoria diz que você vai lembrar, assimilar novos conhecimentos
se eles estiverem baseados em cima de um conhecimento que você já tem. Então, para assimilar, você precisa aprender uma coisa da qual você já tem conhecimento. Então, é possível que você já esteja aprendendo a mesma, talvez de uma forma diferente, ou talvez seja uma camada nova daquilo que você conhece. Mas o mais interessante não é só isso. Ele falou também, nesse estudo, é dito também que a gente só lembra e assimila se essas coisas têm valor para nós, se nós acreditamos que elas são certas, se fazem sentido. O que acontece aí? Eu falei, se eu estou querendo abrir minha mente, se eu já tenho ideias pré-concebidas, como é que eu vou assimilar esse novo conteúdo que está completamente fora? Vai ser super difícil. Eu só vou acreditar naquilo que eu acredito. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou ter essa mentalidade de crescimento se eu não saio dessa? E esse é um truque que a nossa mente cria, por isso que você continua continuamente, estuda mais e mais, e aos pouquinhos vai formando camadas, camadas que expandem a tua mente. Mas é um processo longo e tenebroso, que a não ser que você queira ser um PhD no assunto da liderança, não é a rota, não é um caminho para esse cargo executivo. Isso aí é para quem quer ser um teórico. Aí vem, logicamente, a última teoria que todo mundo conhece, não sei nem qual que é o nome técnico, que é a teoria que diz que quanto mais recente o material, mais você retém. As coisas antigas você esquece. Lógico, a gente lembra disso do tempo da escola, né? Faz a prova do mês, a gente lembra, a prova do final do ano que tem que lembrar tudo, imagina, tem que voltar e reaprender tudo. Então, o que eu pensei? Bom, peraí, primeiro eu só vou aprender 30%, eu vou reter 30% de tudo. Desses 30%, com certeza, são coisas que eu já sei, ou versões sobre aquilo que eu já sei. E, ainda por cima, eu vou esquecer delas. Então, daqui a uns meses, talvez eu venha e encontre o mesmo conteúdo que eu vou achar que é novo, e aí vou eu. E esse contínuo ciclo. Por isso, existem pessoas que realmente passam a vida estudando. Mas nós não estamos aqui para estudar, estamos realmente para crescer. O que precisa, então? É ação. É você tirar esse medo, porque, olha, o que esse estudo, essa constante procura de conhecimento é? Ou é uma maneira de satisfazer aquela necessidade que a gente tem, porque a gente pode ter aquela síndrome do impostor, achar que não é suficiente, então, quem sabe, colocar diplomas no currículo mostra para o mundo que eu estou capacitado, né? Ou pode ser simplesmente procrastinação, eu não estou pronto, eu não quero me dar o trabalho de encarar as coisas que eu vou encarar, mas a minha desculpa é que eu tenho que procurar, não estou pronto. São armadilhas, são coisas que a gente cria, comportamentos que não valem a pena e confundem muito. Então, você quer realmente progredir na carreira, vamos fazer o favor de pegar toda essa necessidade de adquirir conhecimento e achar que você vai aprender liderança, pegar e botar de lado. Tá? Essa eu acho que foi algo bem difícil para mim, e eu entendo por que pode ser difícil. Agora, pode ser difícil acreditar, mas pensa bem, você já encontrou uma pessoa, por exemplo, que você olha, pode ser até no trabalho, sei lá, você para e olha e fala, como é possível? Como é possível que essa pessoa está no cargo que está? Como é possível que essa pessoa tenha o sucesso que tem? E às vezes a gente vê de imediato a imagem de alguém no trabalho ou de um político, como é possível? Você acha que essas pessoas têm a capacitação, têm o conhecimento que seria necessário para estar nessa posição de destaque? Não. Então, faz sentido pensar que estudar, adquirir conhecimento, procurar essas coisas fora, não é o caminho certo. Eu quero que você acredite piamente que isso aí é uma armadilha. Vamos lá. Armadilha número 2. Seguir receitas genéricas que não servem ao seu propósito. Paty, o que são receitas genéricas? Vamos lá. Você já viu quando alguém fala, pô, eu fiz aquela dinâmica de grupo com minha equipe, foi super legal, ficaram super empolgados, tarará. E sei lá, eu fiz a Ilha Deserta, onde quem que você leva e por quê? E o pessoal se engajou tudo e foi fantástico. Ou fiz em dupla e vamos falar em semelhanças e sei lá, algum tipo de dinâmica. E tem aquela lista das melhores, né? Essas duas que eu mencionei são conhecidas como as melhores, né? Então, o que acontece? Você, porque alguém falou, porque você leu, você está com problema de engajamento de equipe ou produção. Você de vendas está com problema. O que você vai fazer? Você vai pegar, procurar, tirar, vou fazer essa dinâmica de grupo. O que acontece? Tudo isso é desenhado sem levar em consideração a causa do problema,
ou quem são as pessoas envolvidas, né? Que problema você está querendo resolver? Às vezes até isso, né? E o que elas fazem, no final de contas? Consomem o tempo, geralmente elas produzem resultados temporários. Esse negócio de dinâmica de grupo, eu lembro sempre, eu chegava quinta-feira, fazia a dinâmica, não sei o quê, o pessoal super empolgado, principalmente em vendas é muito útil fazer, como eu falo, tem que ter uma estratégia por trás, em vendas é muito útil, mas lembre-se, o resultado é temporário, então você fazia na quinta-feira, na sexta entrava todo mundo, arrasava, no sábado o pessoal que tinha que trabalhar no sábado já desanimava, o pessoal, né? Chegava na segunda, aquilo lá já não tinha efeito. Então, ou elas têm um resultado temporário, ou elas consomem tempo e ninguém sabe por que a gente fez isso. E aí? Ou o problema é quando elas são mal interpretadas. Não fazem parte de uma estratégia, então ninguém entende por que você está fazendo isso. Essa é a pior armadilha que existe. Então, não confie em receitas prontas. E isso acontece não só, eu acho que quando a gente olha para equipes de vendas, acontece também em níveis de meio escalão para cima. São coisas bem comuns. Esse erro está por tudo quanto é lado. Eu vou te contar um caso que também me envolve. Lembre-se, muitos dos insights que eu tive apareceram na minha carreira, e esse aqui são os exemplos, sabe? Essas coisas que você aprende e fala, pô, eu lembro exatamente como é que isso está relacionado. Para mim, aconteceu da seguinte maneira. Nós tínhamos, a empresa tinha vários call centers, um deles era em Manila, lá nas Filipinas. Então, meu chefe foi para as Filipinas, sabendo que a gente ia ter uma diferença de horário enorme e que estávamos fora de comunicação. Recebemos na segunda, terça-feira, foi uma coisa assim, um convite para uma reunião. O convite foi direcionado a mim, a minha gerenta de marketing e outras duas diretoras na época. Um convite da pessoa que ocupava o maior cargo de recursos humanos da empresa. Lembre-se, geralmente a gente lidava com o gerente ou o diretor. Essa pessoa era como se chama? CTO, Chief Talent Officer, de talentos, o chefe de talentos da empresa. Não tinha ninguém acima dele no que se tratava de relações humanas. O convite, então, para sexta-feira à tarde. Então, a primeira coisa, convite, não falava agenda, não falava nada. Primeira coisa é o seguinte, você sabe que você não tínhamos ideia do que era, mas eu não podia ligar para essa pessoa e perguntar, olha, do que se trata esse meeting, porque geralmente quando chega em certos níveis e é uma reunião chamada por essa pessoa, o que acontece? São coisas, assuntos delicados, que devem ser falados na presença de todo mundo, então eles não abrem muita oportunidade de fazer perguntas, isso que eu pensei. E segundo, meu chefe estava fora de contato. Então, o que a gente fez? Eu fui para a Michelle, minha gerente, e falei, Michelle, aconteceu alguma coisa no teu grupo com as outras áreas que foram convidadas para essa reunião? Não, que eu saiba, não. Conversamos com as outras diretoras, vocês têm algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Não, que eu saiba, não. Bom, será que as nossas equipes estão passando por alguma coisa que não querem falar com a gente e foram diretamente para recursos humanos? Fizemos a pesquisa, não conseguimos achar nada que estivesse acontecendo. Passou segunda, terça, a reunião na sexta-feira à tarde. E a gente sabe que reunião de recursos humanos à sexta-feira à tarde é sinal do quê? De más notícias, né? Tudo que é ruim, as empresas compartilham na sexta-feira à tarde, porque aí você tem tempo de ir para casa, né? E relaxar e tirar do sistema, né, toda aquela tensão, a preocupação, enfim. Sexta-feira à tarde é o dia das notícias ruins. Então, a última conclusão que a gente chegou, finalmente, é alguma coisa relacionada com os call centers lá na Filipinas, talvez a organização mude, enfim, já tínhamos uma ideia do que poderia ser o tema. Fomos nessa reunião, e a chefe de recursos humanos, de talentos, vem para a reunião, senta com a gente, começa a fazer uma introdução. Eu já tinha encontrado com ela umas vezes, mas não é uma pessoa que eu lidava com ela. Apresentamos o resto, fala um pouquinho de você, a tua história na companhia, e enfim, aí cada um se apresentou, e ficou essa conversa bem superficial por mais ou menos uns 20 minutos. E aí começa aquela coisa, e vocês estão bem? E está tudo em ordem? E me diz uma coisa, qual que é o motivo desta reunião? Foi uma pergunta. Espera aí, explica para a gente, por que estamos aqui hoje? Ela falou, olha, o Brian, meu chefe, achou que seria uma tremenda oportunidade para vocês
conversarem comigo, vocês futuras líderes da empresa, mulheres, e entenderem como eu fiz a minha carreira e me perguntarem como, se tiverem alguma dúvida, algum interesse, enfim. Nesse momento, a conversa passou a ser: poxa, a gente achava que tinha isso, que tinha aquilo. Foram mais 10 minutos perdidos explicando para ela toda aquela tensão que a gente tinha carregado por uma semana. E quando ela chegou, bom, tem perguntas? Quer saber de uma coisa? Ninguém estava preparado para fazer perguntas com substância. Não tínhamos que perguntar, nossa cabeça estava em outra coisa, nós achávamos que era drama e não era. O que acontece? Não só essa reunião foi superficial, foi muito, nós nos apresentamos a essa pessoa de uma maneira muito fraca, porque não estávamos preparados, não entendíamos o espírito da coisa, não sabíamos qual era o espírito da coisa. Então, a gente acabou passando uma imagem muito fraca, perdemos uma grande oportunidade de fazer perguntas interessantes, acabou a reunião, foi embora, nunca mais houve um follow-up, sabe aquela coisa, sim, precisamos ir almoçar um dia, mas nunca aconteceu mais nada. E, acima de tudo, ficou aquela dúvida com a gente, mas espera aí, será que isso aí é uma coisa que o Departamento de Recursos Humanos sugeriu? Ou será que saiu do Brian porque ele acha que a gente se sente... Quer dizer, o drama não acabou. Ele voltou uma semana depois com 1000 outras coisas na cabeça e a gente nunca soube por quê. Se foi uma ideia que alguém fez em outro departamento e ele gostou, ou se foi alguém que sugeriu, ou uma coisa que é standard na empresa, mas não teve uma agenda, uma introdução, um porquê. Foi eu acho que até as 2 vezes depois que eu vi essa pessoa, eu ficava sem jeito. Então, cuidado com essas receitas. Fulano fez isso, funcionou no grupo deles, vamos fazer no nosso. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma preparação, tem que ter um objetivo a ser alcançado e uma maneira de medir no final se o objetivo foi alcançado ou não. Essas dinâmicas de grupos, como eu falo, essas receitas prontas, bom, você sabe o que esperar e como medir o resultado. Tem que ser uma coisa bem estruturada, senão ela pode acabar resultando como uma coisa negativa. Então, 2 armadilhas, vocês já sabem. Para de procurar as respostas fora e querer aprender. Liderança, eu recomendo, a não ser que vocês tenham tempo livre para ler e para crescimento pessoal e profissional fora, absolutamente sim. Procurar uma solução nisso, não vem de um livro, não vem de um curso, não vem de fora. Então, qual que é o teu papel, Paty? Meu papel é despertar em você aquilo que vocês consideram, vocês vão fazer a descoberta, descobrir aquilo que te faz aquelas habilidades únicas, aquilo que te diferencia, e a gente trabalha isso baseado nos fundamentos da liderança para dar ênfase e enfoque nisso e saber manipular as coisas que às vezes vão contra os resultados que você quer. Então, não procure a receita fora, não procure aprender fora. A grande coisa de você não usar receitas prontas também é que força você a ter um pensamento mais estratégico. Realmente entender o problema e como é que eu soluciono este problema em particular, tá? Por exemplo, resolução de conflitos, né? Hoje eu estava falando com alguém da minha equipe sobre resolução de conflitos. Todo mundo espera aquela receitinha, não é? Pronta, faça isso, isso e aquilo. Às vezes a receita vem do Departamento de Recursos Humanos. E eu falo, olha, se a receita é, você convida 2 pessoas, senta na frente, uma tem que falar isso, a outra e você, não sei quanto. É bem possível que essas pessoas terminem essa reunião, chacoalhem a mão, sim, tudo bem, deixa para lá, ótimo, entendemos, mas o conflito não foi solucionado. Então, não estou dizendo para você não fazer o que a tua empresa pede e te dá o passo a passo, já tem um processo pré-estabelecido, mas pensa além disso. Como é que eu realmente faço para que essas 2 pessoas colaborem e possam contribuir de uma maneira muito mais significativa? Não se limite a essas receitas. Armadilha número 3. Não entender o que impacta realmente suas chances de sucesso. Como assim? O que é que realmente determina se você vai ter sucesso como executivo, ou chegar até um cargo executivo, passar para diretor, passar para esse nível? Olha, suas chances de sucesso são determinadas por um conjunto de variáveis. Podem ser teus traços de personalidade, tuas crenças, educação, valores, vivências, experiências, não é? Tudo isso influencia como você se manifesta, como você percebe e é percebido no mundo corporativo. É um conjunto de variáveis
e todas elas acabam formando um padrão de mentalidade, um padrão que determina a maneira que você pensa. Isso que é o nosso padrão mental de liderança. Ele dita, eu poderia se influenciar para ser mais leve, mas ele realmente influencia todas essas crenças, tudo isso que você traz dentro de si, influencia a tua maneira de pensar, de encarar as coisas, de agir, de perceber e ser percebido no trabalho. Não entender esse padrão e não saber como usá-lo é uma grande armadilha, se não a principal. Então, a primeira é o tempo que você perde com coisas que não te levam onde você quer, e o segundo é não reconhecer como, o que é importante. Tá? Então, você vai falar, Paty, eu me entendo porque eu já fiz teste de personalidade, eu fiz o DISC, eu sei que eu tenho influência, sei que sou consciente, eu fiz o Myers-Briggs, eu sou NTJ, eu sou comandante, eu sou arquiteto. Olha, perfil de personalidade, ele pode te mostrar os teus traços relevantes, mas eles não ilustram como você se comporta no trabalho. Não tem problema, Paty, porque eu peço feedback. E aqui vai outra ideia que eu quero que vocês descartem, mente aberta. Pedir feedback não é suficiente. Aliás, eu desaconselho. Como é que você vai pedir feedback? O que você me acha como líder? Não, por quê? Eu vou te falar o que acontece. Você vai receber 3 tipos de resposta. Ou a pessoa vai te dizer o que acha que você quer que você diga. Sabe? O que você quer ouvir, por assim dizer. Ela vai dizer o que você quer ouvir. Ou ela vai dizer o que ela acha que deve dizer. É isso? Ou a terceira, ela vai dizer alguma coisa que vai beneficiar ou vai de acordo com o teu papel, relacionado ao teu papel. Eu não posso dizer isso porque eu sei que o cargo dela é esse, então eu vou dar esse feedback. Então, feedback é viesado, não é uma interpretação honesta. E mesmo que seja, vai depender da pessoa que você está perguntando. O feedback, olha, eu tenho mil situações onde o feedback é manipulado. E eu estou falando manipulado de uma maneira certa. Não é maldade, o pessoal não faz isso por maldade ou é uma coisa negativa. O feedback que você pode receber pode ser muito positivo, mas não é realmente que você deve se basear no momento que você quer ser percebido como um todo numa empresa ou num ambiente de trabalho. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Eu tinha uma mentorada gerente, que ela tinha na equipe dela uma digitadora de primeira. E digitadora, o que eu entendo, não sei se bem o título era digitar, mas a mulher era um gênio no que se tratava de entrar informação em sistemas, de conectar informação, ela sabia que esse sistema tinha que fazer assim, aquele outro tinha que fazer aquilo. Tudo que era relacionado com data, ela era muito boa. Excelente, rápida, entendia, conhecia todas aquelas manhas dos sistemas. Ela me falou, Paty, ela é fantástica, só que agora ela está 3 anos fazendo a mesma coisa, ela quer virar supervisora. Eu tenho muitos problemas. 2 deles, os principais são, eu já tenho uma supervisora, não tem lugar para outra supervisora. E o segundo problema é que essa pessoa ainda não desenvolveu muito, digamos, a inteligência emocional. Temos que trabalhar essa inteligência emocional e ela não está pronta para um cargo de supervisão. Então, o que a gente fez? Imagina se você vai uma pessoa que é tão valiosa como ela e fala, não, você não está pronta, você não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida. Não pode fazer isso. Ou não tem lugar porque já tem uma supervisora. Não. Começamos a pensar fora da caixa. Espera aí. O que ela faz é valioso. Você falou isso, correto? No que ela se destaca? O que faz ela única? Nossa, ela consegue explicar muito bem por que A está conectado com B. Falei, bom, ok, você tem alguma oportunidade de utilizar isso? Ela falou, olha, na realidade eu tenho um treinador que ele é excelente com as pessoas, mas na parte técnica ele falha. Então, para atualizar manuais de treinamento, tudo e tal, é um processo demorado e atrapalha muito. Falei, ótimo. Você acha que essa pessoa que quer ser supervisora poderia fazer isso junto com o treinador? Ela falou, absolutamente, seria super rápido. Ela pode ensinar ele, podem trabalhar nisso juntos. Ok, você estaria aberta, né, os passos que a gente para essa pessoa trabalhar menos no que ela faz e dedicar mais tempo para isso? Por exemplo, pode ter um dia da semana que ela possa fazer isso? Ela falou, sim, isso vai me ajudar muito, mais do que ela estar digitando ou trabalhando. Perfeito. Pergunta de novo, a última pergunta que eu fiz ela fazer é o seguinte, você tem orçamento para poder promover essa pessoa? Ela foi lá e viu que não tinha. Okay, você pode modificar a descrição do trabalho dessa pessoa no papel? Perguntou, posso.
o título é o mesmo, o nível é o mesmo, mas tem responsabilidades específicas. Então, eu falo, então vai lá e conversa com essa pessoa, mas não, era um momento que não era você pediu isso, eu venho aqui te dar feedback. Foi assim, fulana, eu tenho um problema muito grande e eu acho que você é a pessoa certa para resolver. Eu preciso melhorar meus... Então, ela falou, olha, você pode ajudar o treinador com os manuais? Lógico que eu posso. Você se importa dedicar um dia da semana para trabalhar com ele e até numa dessas ir nos treinamentos e você ajudar as pessoas? Lógico que eu posso. Olha, mas lamentavelmente, isso aqui é mais ou menos uma coisa lateral. Não posso te promover, mas a gente realmente aprecia muito. Na hora, ela disse que sim, que queria, e tirou aquela... Na visão dela, ser promovida a supervisora era o próximo passo na carreira dela. O que a gente fez? Fizemos com que a gerente mostrasse para ela que ela tinha um valor único, que ela tinha algo que a destacava em outra área, que ela poderia se expor mais na companhia, fazendo uma coisa diferente, mas não sendo promovida. Moral da história, esse feedback é perfeito porque ajudou a pessoa e ajudou a empresa, que é o foco é esse. Você tem que achar alguma coisa que beneficia a entidade, né? E aconteceu. Agora, o feedback foi honesto? 100% relacionado ao que ela pediu? Não. Se fosse outra pessoa, talvez dissesse assim, não, eu quero ainda ser supervisora. E aí seria outra conversa, mas tem maneira, muitas vezes o feedback é direcionado às necessidades da empresa e não às necessidades relacionadas ao teu desempenho. Então, se você pede feedback para alguém que tem um cargo superior ao teu, vai ser, até teus pares, não vai ser 100%, eu vou dizer que vai ser honesto, mas não vai responder o que você quer saber. Ok? Faz sentido isso aí para vocês? Eu acho que, fora isso, vamos para o... eu não quero dar mais exemplo, não, que eu acho que é muita coisa, mas é por aí. Então, espera um pouquinho só, gente. Não entender o que impacta as suas chances de sucesso, vamos voltar. É o terceiro ponto. E como eu disse, feedback vamos lá. Teste de personalidade, eu me conheço. Feedback, eu vou pedir. O último é quando as pessoas mais ou menos dizem assim, Paty, eu sei o tipo de líder que eu sou. Eu sou autocrata ou eu sou democrata, isso não tem nada a ver com tuas chances ou como as tuas possibilidades de chegar a cargos. Então, eu acho que aí já cobre tudo. Não é seu perfil psicológico que vai determinar o teu sucesso, não é o feedback que você vai receber dos outros, que você vai se entender como você é. O que acontece? Você não pode esperar que as respostas venham de fora. Eu acho que essa é a verdade por trás disso. As respostas têm que sair de você. Então, a maneira que a gente vê e entende esses padrões de liderança é olhando a como você se manifesta e entender, então, como você é percebido. E não estamos procurando por quê. Eu acho que uma coisa importante falar isso. Por que eu acho que fica? Por que eu sou assim? Por que eu faço isso no trabalho? Por que eu me comporto? Por quê? Não, porque fica na terapia. Eu acho que na liderança a gente tem que pensar no como. Como eu me manifesto, como as pessoas me percebem, como eu interpreto isso, como que são os comos que vão te levar a mudar esses comportamentos, a entender, a você poder realmente fazer alguma coisa. Os porquês podem ser complexos, pode ser uma coisa que você, sei lá, crenças que você trouxe sempre na tua vida, não importa, o negócio é entender os comos. Então, ao descobrir o nosso próprio padrão mental, né? Aí, assim, a gente aplica os fundamentos da liderança e pode, então, levar em consideração padrões dominantes e, assim, e até manejar aqueles que não são positivos e podemos evoluir nesse papel de liderança. Foi assim que a gente chegou na conclusão. Então, o que são esses padrões de liderança? Espera aí, desculpa, gente, estou clicando aqui para cima, para baixo. Eu vou compartilhar com você, para vocês verem o...
vamos fazer uma recapitulação, que eu acho que o último ficou confuso, meio perdido aí. Resumindo, para alcançar a verdadeira liderança, a gente tem que abrir a mente, completamente entender que ela é uma arte única e pessoal. Liderança é uma arte, não se aprende, não vem de fora, ela se desperta, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que parar de acreditar que adquirir habilidades como uma peça de um quebra-cabeça. Eu vou aprender isso, aqui, a gente encaixa tudo e vira líder executivo. Não, não é por aí. Temos que parar com esses conceitos de aprender coisinhas para montar um todo. Não, não é por aí. O conhecimento, como cursos, diplomas, pessoas que falam, eu leio 10 livros por semana, daí, isso aí não vai te fazer um executivo de sucesso. Ninguém no alto escalão possui todas as habilidades relacionadas com alta liderança. E muitos possuem pouquinhas também, não é por aí. Você tem que identificar as suas habilidades únicas, diferenciadas, e saber utilizá-las para gerar resultados, e gerar esses resultados como executivo através dos outros. Por isso, a importância de você saber como você é percebido para poder influenciar. Não siga receitas genéricas, evite essa armadilha. Dinâmicas de grupo, técnicas de engajamento, gamificação, tudo isso são coisas que o Departamento de Recursos Humanos pode usar na empresa, né? E se forem usadas de forma correta, eles dão um resultado geralmente superficial, não é uma coisa que vai solucionar um problema ou que vai te destacar como um líder de alto nível. Eles não te levam a cargo executivo, então não pense que fazer isso todo dia, com frequência, é isso que eu preciso para me destacar, não é por aí. Fórmulas, sei lá, de resolução de conflitos, de comunicação efetiva, tudo isso que a gente lê por aí são guias genéricos. Então, como eu disse, seja criativo, entenda as pessoas envolvidas, né? Comece a usar, a pensar estrategicamente, vamos dizer. As soluções, elas têm que surgir de você. Você vai chegar a conclusões que vão te surpreender, você vai aprender muito. Quando você depende dos outros para te dizerem o que fazer, seja por receitas, você não cresce, você não muda essa maneira de ver as coisas, você vai ficar no tático. Combinado? Precisa... eu acho que já cobrimos os básicos, precisa de um break ou continuamos? Me mostra aí, continuamos ou paramos por um break? Continuamos? Sim? Sim, sim. Ok, continuemos. Existem, então, 7 padrões mentais de liderança. Como disse, personalidade, o teu estilo de liderança, né? Seja autocrático, democrático, sei lá, o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente em casa, a tua cultura, a cultura na empresa e até cultura, como eu que vinha de outras culturas, né? Crenças, momento, o teu momento que você está vivendo, que o país está vivendo, hábitos, estado emocional, tudo isso é uma combinação de fatores que vai determinar o teu padrão. E nós escolhemos os nomes para esses 7 padrões dominantes, predominantes que a gente vê na maioria das pessoas, escolhemos nomes bem representativos, acho que ilustram muito bem como você se apresenta ao mundo no trabalho e como você é percebido. Então, agora, eu quero compartilhar com você e entrar um pouquinho no que são esses padrões mentais e como é que a gente chegou à conclusão de qual é qual. Só que eu acho que eu vou trocar o share e vamos ver o que eu vou compartilhar agora. Tá abrindo, gente, já vem. Ups, aí. Agora eu vou ter que fechar isso aqui. Cada vez que eu chego nessa página, eu tenho que fechar tudo. Aguentem aí. Ok. Dá para ver legal? Tem que aumentar o tamanho ou tá bom assim? Tá bom? Ok. Padrões são ditados por onde você
baseado no teu foco principal. Onde você foca a tua energia, onde você foca a tua atenção, o teu tempo, no que você baseia a tua tomada de decisões. Esse teu foco vai estar nas pessoas com quem você trabalha, vai estar em processos e resultados, ou vai ser um foco onde você considera os dois? Eu sempre levo em consideração pessoas e processos, ou eu não levo nenhum, eu deixo para decidir na hora, tá? Então, isso é o que determina o teu padrão de liderança. Onde vai a tua energia, o teu foco no momento, a tua atenção quando você vai tomar uma decisão, quando você entra no trabalho, o que você leva em consideração? Onde você gasta o teu tempo? Onde tua atenção vai? Então, vamos lá. As pessoas que geralmente se focam em pessoas, ou elas são socialites políticos ou protetores. O foco é na pessoa, no ser humano. Quando você é um socialite político, você já sabemos que você é uma pessoa social. Você quer ser apreciado, reconhecido, respeitado. Você quer saber influenciar. Você quer convencer as pessoas. Você quer agradar. Você quer atrair. Você gosta. E você tem essa necessidade de ganhar seguidores e que as pessoas compreendam a tua mensagem, que acreditem na tua mensagem. O que acontece? Pessoas que são assim, logicamente, têm uma capacidade tremenda de exercer cargos de alta liderança. Essas são aquelas que você põe na frente quando tem que, né, passar boas notícias ou más notícias, ou que na festa é aquela que pega o microfone, né, e as pessoas olham e ouvem. É a pessoa, é a voz do grupo, da empresa, não é? O que acontece? As decisões são tomadas justamente de quantas pessoas que eu vou poder influenciar. Será que eles vão acreditar? Como é que eu posso passar a mensagem? Quando você pensa assim, logicamente, o foco nos objetivos, na viabilidade do plano, nos processos e até na execução fica em plano secundário. Então, você tem toda a tua atenção nas pessoas, mas logicamente, você deixa de lado um pouco aquela questão de será que é possível mesmo? Bom, se eu conseguir que as pessoas acreditem, a gente faz acontecer. As pessoas vêm primeiro, o resultado vem depois. Um exemplo que eu acredito que é perfeito como um socialite político é o Barack Obama. Eu não estou falando que eu apoio ou desapoio as opiniões ou como ele exerceu o seu cargo de presidente, mas quando você vê ele num palco falando com as pessoas, quando ele transmite uma ideia, é super eloquente, é convincente, é muito, muito bom orador. Ele tem toda aquela imagem que inspira confiança. Então, quando você vê essa pessoa no trabalho, você já sabe, ele é o... Quando eu falo em socialite político, não é uma coisa negativa, tá? Nenhum desses padrões são negativos. Mas você sabe que você, se for um socialite político, você tem essas características. Você tem o dom de envolver, convencer, e você entra no trabalho com esse foco in mind. Você entra já pensando nisso. Isso é a tua prioridade. É para isso que você vive, é para isso que você trabalha. Muito, muito legal. Quando a gente tem esse socialite político que a gente pode contar com ele e colocar à frente. Protetor, outro tipo de padrão que está baseado nas pessoas, mas veja bem a diferença. Um é mais sobre convencer, influenciar. O outro já se coloca numa posição por trás de desenvolver, de puxar as pessoas para cima. O protetor, ele quer proteger, como eu disse, ele quer ensinar, ele quer cuidar, ele quer agradar todo mundo, ele lembra das pessoas, é aquele que lembra dos aniversários de todo mundo, do nome do cachorro, das crianças. Isso está na natureza dele, é aquele que vai perder o tempo, como a gente fala, e parar tudo para ensinar alguém a sair do A para ir para o B, para o C. Eles são, geralmente você pode imaginar como professores, magistrados, alguém que quer compartilhar conhecimento. O foco continua sendo a pessoa, ele chega nos resultados através das pessoas, ele entende que desenvolver as pessoas é o caminho para ter excelentes resultados. O que acontece com pessoas assim, como eles deixam processos e resultados em segundo escalão, geralmente os resultados demoram, porque eles tomam esse tempo para ter certeza que as pessoas são as mais capacitadas para fazer da melhor maneira possível. Então, nem sempre essas pessoas entregam resultados imediatos, mas o positivo é todo aquele esforço que elas põem no desenvolvimento
de equipes, e não só de equipes, mas também de pares e até de chefes. Eles vão e são aqueles que vêm te ajudar a você entender alguma coisa. Eles realmente gostam, tem essa satisfação em saber que graças a eles você melhorou, você está numa posição melhor hoje do que você estava ontem. Uma figura super conhecida, inteligente, muito brilhante, é o Dalai Lama. Toda a filosofia dele, eu acho que não tem um momento em que você vê ele se colocar acima de nada, é sempre em colocar a pessoa, o mundo, o bem geral à frente. Ter um Dalai Lama no trabalho também é uma coisa maravilhosa, porque você sabe que não vai ficar uma pessoa para trás. Então, esses são os que põem os perfis que colocam pessoas à frente de tudo. Eu vou deixar aberto. Vamos lá. Processos e resultados. Tem dois tipos de personalidade, é o governante e o visionário. O governante, ele é autoritário. Ele decide, ele faz, ele arrisca, ele inova, tudo sem muito feedback ou colaboração ou opinião dos subordinados. Por quê? Porque ele piamente acredita que se existem processos pré-estabelecidos, se existem regras estabelecidas e sempre funcionaram, elas devem continuar funcionando. Aquela pessoa que, sei lá, no momento crítico da empresa, fala, vamos seguir isso porque esse é o caminho e é isso aqui que a gente tem que fazer. Enquanto está todo mundo, né, disperso pensando, pessoas, não sei o quê, essa é a pessoa certa que coloca a empresa, segue muito as políticas da empresa, é muito, muito ligada a uma estrutura firme, enquanto ela dê resultado. Então, logicamente, o foco dela primeiro é em resultado e processos, segundo as pessoas. Não dá atenção às pessoas? Lógico que dá. Mas ela quer as pessoas certas que entreguem aquilo de acordo aos processos e às regras pré-estabelecidas, ponto. Por que ele não dá muito feedback? Não precisa explicar muito. Está lá, olha aqui, está escrito. Por isso que elas parecem, às vezes, muito distantes. E não são distantes, porque ela sabe que é para o bem comum. O que ela fizer vai beneficiar, não o que ela fizer, o que as pessoas fazerem quando ele lidera, os resultados vão beneficiar a todo mundo. Então, não é que ele não pense no benefício geral, é simplesmente a maneira de executar é diferente. O exemplo é a Rainha Elizabeth, eu não sei quem já assistiu o show de televisão Crown, né, Coroa, não sei como chama em português, mas é isso, é o que essa senhora sacrificou durante a vida dela em relacionamentos familiares, os sacrifícios que ela fez em geral para poder continuar atuando sem viés, como eu digo, é uma coisa incrível. São poucas pessoas que são assim. E são essenciais, como eu falo, em momentos de crise, em momentos de reorganização, precisamos ter esses governantes. Visionários também acreditam em resultados, mas acima das pessoas. É autocrático que nem um governante, mas vem de um lugar completamente diferente, porque ele tenta também decidir, fazer e direcionar com pouca consideração, quando eu falo, sem levar em conta muito a opinião dos outros. Não é que ele não se importe pelos outros, mas sem levar em conta a opinião. Eles estão focados nos resultados. Eles imaginaram alguma coisa, eles sabem que é possível, na mente deles fala, dá para fazer. Agora, o que acontece? A execução e os processos está na mão da equipe. Esse meu sonho, é isso que eu quero. Vamos descobrir uma maneira de fazer. Então, esses chefes visionários são aqueles que levam as empresas a lugares nunca imaginados, te tiram realmente da zona de conforto e te levam, te forçam a querer pensar de uma maneira diferente, a executar as coisas de uma maneira diferente, decidem, temos que fazer, descobre como. Puxam as pessoas, elevam as pessoas junto com elas, mas logicamente que eles parecem autocráticos por isso. Elon Musk, né, é o exemplo famoso de uma pessoa que tem as 1000 ideias, né? Começou com o PayPal, um negócio de finanças, passou para Tesla, e depois de carro foguetes, SpaceX, depois, acho que depois disso, o que veio? Não sei se veio primeiro
The Boring Company, aquela dos túneis, né, que é para facilitar o trânsito que tem em Vegas, ou se foi aquele que inventou de colocar agora chips no cérebro das pessoas para mexer em máquinas. E, por último, por que não vamos nos enfiar no mundo de social media? O que acontece? O Twitter é o perfeito exemplo. Ele imaginou que ele queria uma plataforma onde todo mundo pudesse opinar. Acabou. Operativamente, teve um monte de resultados negativos, impactos financeiros, pessoal saindo, entrando. O Twitter está passando por 1000 coisas, mas a visão dele era única, simplesmente uma plataforma onde todo mundo pudesse opinar livremente. Faz sentido financeiro? Não, talvez não. Ele mesmo disse que a empresa agora vale a metade do que ele comprou, né? De 44 milhões, foi pela metade, né? 22, mas enfim. Esse é o tipo de pessoa que seria o visionário. Agora, e uma pessoa que leva processos e pessoas em consideração? Bom, são dois. Primeiro é equilibrista. Foco nos resultados através das pessoas. O equilibrista é aquele que está sempre pensando, tenho que fazer tal coisa, temos que conseguir esse objetivo, esses resultados. Será que eu tenho as pessoas certas? E será que essas pessoas têm as ferramentas certas para conseguirem isso? E será que eu tenho agora que me focar mais nelas ou realmente modificar os resultados? Ela está sempre levando em consideração os dois lados. E se eu fizer isso aqui, pode ser que impacte lá, e se eu mexer nisso aqui, impacta lá. São as pessoas que estão continuamente procurando esse equilíbrio. A preocupação é sempre ter as pessoas certas, com os recursos certos e chegar nos resultados desejados. O foco dela é sempre olhando para o hoje, quase. Eu acho que não se permitem olhar muito, não tem como olhar muito para frente sem entender os recursos e as pessoas, os recursos e as pessoas, os resultados, recursos e pessoas. Esse equilíbrio constante fazem com que os times sejam super produtivos, efetivos, de primeira, mas, como eu disse, limita um pouco a visão grande. Então, é ruim, não, você precisa desse, talvez trabalhar junto com o visionário. 2 líderes aí para o escalão executivo. O equilibrista. O mais conhecido no mundo empresarial é o Richard Branson. Ele tem uma capacidade de combinar essas duas coisas de uma maneira que ninguém tem. Então, se você entender um pouco da história da Virgin, você vai entender por quê. É uma pessoa muito carismática, se preocupa com as pessoas, mas também está em controle dos objetivos e dos processos. É o líder, exatamente o líder equilibrista. Sim, teve empresas dele que não deram certas, tudo e tal, mas talvez é por falta dessa, talvez, visão. Hoje em dia, sucesso total, mas esse equilíbrio constante entre processos, pessoas e resultados. Anti-herói. Ele entende a importância da equação pessoas e processos. Ele lidera, por exemplo. Então, ele é aquele que arregaça as mangas e vai trabalhar junto com a equipe. É super admirado pela equipe, porque a equipe entende, ele sabe como a gente trabalha, ele sabe o trabalho que dá, ele vem e ajuda, ele está envolvido com a gente. Ele lidera nos bastidores. Nunca se coloca em uma posição de destaque, a não ser que seja necessário. O interessante é que esses líderes realmente conseguem ter essas equipes super engajadas, produtivas, aquela equipe maravilhosa é deles. Com certeza você tem um anti-herói lá, porque ele sabe das coisas que se precisam, porque ele está lá, nas trenches, né? Enfiado no dia a dia. A única coisa que o líder, uma das coisas que o anti-herói tem que tomar cuidado, se refere muito à posição. Toda equipe, toda tribo, toda sociedade, toda organização precisa de um líder. É uma necessidade. Precisa uma pessoa de destaque que nos momentos de crise, as pessoas possam olhar para cima e falar, não tenho medo porque essa pessoa vai cuidar de mim. Ela está numa posição de destaque. Então, quando as equipes do anti-herói percebem que outras equipes têm essa figura e eles não têm, podem se sentir um pouco ameaçadas ou vulneráveis. Então, existe uma necessidade, o líder anti-herói tem que estar consciente disso e ter um mecanismo para suprir essas necessidades. Então, o que eu peço para vocês é que não façam outra coisa do que levar em consideração esses 3 pontos em cada tipo de líder, né, que eu mostrei, em cada tipo de perfil,
que vocês, quando entrem no trabalho amanhã, que vocês falem, eu tenho que lembrar que eu tenho que pôr aquela lente diferente, tenho que começar a ver coisas de uma maneira diferente, por um ângulo diferente, e eu tenho que começar a perceber como me manifesto como um governante, mesmo que você acredite, não tem muito a ver comigo, presta atenção, vê realmente esses pontos que eu falei, para você começar a entender. Eu acho que negar, às vezes eu falo, é exatamente como eu, né? E negar não ajuda. Às vezes você entrando pronto e aberto para pensar de uma maneira diferente, você vai descobrir que você tem muitas dessas características, e daqui para frente o que a gente vai fazer é começar a trabalhar os fundamentos da liderança, mas vamos baseá-los, vamos adaptá-los, vocês vão aprender a adaptá-los de acordo ao padrão individual de cada um. Então, existem fundamentos? Sim, sem dúvida existem fundamentos, mas cada um, dependendo daquilo que te faz especial, tua habilidade que te destaca, de acordo com isso e com o teu perfil, você vai encontrar maneiras de se destacar no teu papel e então se posicionar já de uma maneira diferenciada e pronta para assumir mais responsabilidades e acelerar a carreira executiva, como eu chamo. Ok? Vamos lá, eu vou compartilhar, eu acho que mais... Na verdade, não. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é um monte de informação. Agora, eu espero que vocês tenham compreendido como e por que esses pontos são muito importantes na liderança. Eu te digo, quando a gente olha as coisas por outro lado, você vai estar muito surpreendente. É interessante que eliminar essas armadilhas também vão tirar muito peso de vocês. Vocês vão falar, bom, você não tem que ficar perdendo tempo com lendo, eu vou tentar fazer isso por... Ok, uma coisa a menos. Se eu não preciso pensar o que eu tenho que fazer, procurar, sei lá, alguma tática, alguma coisa para tirar um peso. Deixa eu decidir, confie em você. Confie, eu não tenho o que o fulano tem, confie em você. Aos poucos, vamos descobrir juntos o que te faz, que característica te faz destacar. E eu vou contar histórias de gente que, meu Deus, você nunca imaginaria que poderiam ter chegado onde chegaram, porque as personalidades, o jeito deles trabalharem tudo, indicava que nunca iam chegar a cargos executivos. E nós conseguimos levar, sei lá, supervisores, menos do que supervisores, a cargos de diretoria, em menos de 2 anos. Em companhias onde essa carreira, esse career path, esse caminho levaria 7 anos. Então, existe uma fórmula, eu quero compartilhar ela com vocês. Semana que vem, a gente vai falar de um tema bem pontual, e é uma coisa que eu ouço muito, Paty, tudo isso, mas eu não tenho tempo. Eu vejo que, olha, tudo é maravilhoso, mas eu chego no trabalho e é falta de tempo, falta de tempo. Então, a gente vai falar da coisa, uma das causas das quais você não tem tempo, não só porque você está carregando todas essas, né, você está acreditando nessas armadilhas, mas você não tem tempo também, e às vezes tem a ver com comunicação. Como assim? Você fala as coisas, as pessoas não entendem, mal interpretam, não lembram depois, você tem que repetir. Eu não sei se vocês têm essa pessoa que te liga, lembra aquilo que você me falou, como é que era mesmo? Ou perdi aquele e-mail que você... Né? Isso são falhas de comunicação. Então, imagina se a gente eliminasse tudo isso do trabalho diário. Todas as vezes que a gente tem que se repetir ou corrigir devido às falhas de comunicação. É disso que a gente vai tratar semana que vem. Agora o que eu quero fazer é abrir os microfones e ver as perguntas que vocês têm para mim. Alguém tem alguma? Todos os microfones fechados, Luiz, vamos lá? Não, acho que a minha é se essa é uma coisa fixa ou transacional, assim, se você pode mudar de um padrão para o outro. Porque Você conforme você foi vai... falando, eu falei, acho que eu já fui mais assim, hoje eu estou mais assim, né? Sim, não só você muda, não é... Olha, hoje conversamos muito sobre, parece um horóscopo, né? Padrão isso, quando a gente pensa na realidade, não é uma coisa fixa que te acompanha a vida toda. Não só você vai mudar o teu enfoque devido à tua situação, teu papel, tem muitas, como eu falo, é um monte de coisas que influenciam o teu padrão. Então, quando essas coisas mudam, o teu padrão muda, mas também você pode propositalmente adotar atitudes diferentes, uma vez que você se entende, adotar atitudes diferentes que vão mudar o teu padrão. Você vai adaptar a maneira de você se apresentar ao mundo, enxergar ao mundo e utilizar, começar a ver e fazer coisas de uma maneira diferente que absolutamente vão mudar o teu padrão. E
Isso é muito importante, principalmente quando você está almejando um cargo de executivo e você vem, bom, eu vejo que lá em cima, uma coisa que eu acho que foi assim que eu consegui muitas das minhas promoções, eu vejo que tem um tremendo visionário e que tem sei lá, um anti-herói. O que eu tenho em mim que pode contribuir para esses dois padrões? Aí o meu foco já não é no mundo de hoje. O que eu posso mudar em mim de uma maneira, sem mudar a minha essência, logicamente? O que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso me apresentar ao mundo? E essas pequenas mudanças acabam mudando o teu padrão e você pode se encaixar num grupo ou trazer para esse grupo algo que está faltando. Faz sentido? Faz sim. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Bom, parece que não. Então, eu acho que podemos encerrar a aula de hoje. A quarta-feira, novamente, super interessante. Não vai ser. Ou seja, você já tem, quem assistiu hoje já vai ter mais ou menos os fundamentos de como eu pensar e encarar esses padrões. O que eu quero que vocês tragam realmente mente aberta e vamos encarar esses desafios diários para poder, então, abrir e ter mais tempo para passar a atuar de uma maneira mais estratégica. Então, boa noite para vocês e até quarta-feira.